Jeremias, capítulo 9, versículo 23 e 24. Quero fazer essa leitura inicial com vocês. A palavra de Deus diz assim: Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Vamos orar? Pai de toda graça, de toda misericórdia, nós queremos nos colocar diante de Ti, diante do trono da Tua graça, clamando que o Teu Santo Espírito venha abrir os olhos do nosso entendimento, os olhos do nosso coração, para que nós possamos, Pai, adentrar, para que nós possamos conhecer e ter intimidade, Pai, com a bendita pessoa do Seu Filho Jesus Cristo. Para que nós possamos ser, Pai, o bom perfume de Cristo, com o único propósito, Pai, a glorificação do Seu Filho Jesus Cristo. Fala conosco por meio da Tua palavra nessa noite, para que o Teu nome seja glorificado. É no nome do Seu Filho que nós oramos e agradecemos a Ti. Amém. Na verdade, eu queria começar hoje com o estudo da armadura do cristão. Mas eu creio que eu nunca subi nesse púlpito sem estar diante de Deus, para que Ele viesse me dar a palavra que é dele. Aliás, eu sou um evangelista. Você me dá uma Bíblia na mão e João 3,3 e eu vou embora. Mas o Senhor tem incomodado o meu coração e Ele tem mostrado na minha vida, na vida de alguns irmãos, e tem me usado para estar tratando sobre alguns assuntos. Mas a minha vontade era de estar começando com a armadura de Deus hoje aqui. Por quê? Porque infelizmente eu creio que Satanás hoje ele tem feito um sarapatel no meio do povo cristão. A palavra de Deus diz que nós não devemos ignorar os ardis de Satanás. A palavra de Deus diz que nós não devemos abrir brechas para o maligno. E eu tenho visto hoje, no meio do povo chamado cristão, o inimigo entrando e fazendo arruaça, fazendo coisas que é triste. Eu creio que quando Jesus disse assim, ó, vocês errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, eu creio que essa palavra ela pega dos dois lados. Ela não pega somente do lado daquele que não conheceu ainda a regeneração, o novo nascimento. Não pega somente a pessoa que não tem nenhum conhecimento da palavra. Mas essa palavra é também para os regenerados, para os nascidos de novo. Porque nós temos errado por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E a palavra de Deus vem nos exortando, a palavra de Deus vem mostrando várias coisas e nós infelizmente temos ignorado esse assunto. Essa epístola de Paulo aos Efésios, depois que Paulo escreve praticamente 6 capítulos, quando ele entra no versículo 10, ele começa dizendo, no demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus esse é um propósito, para poderes ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E aí ele vai dizer, porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Essa epístola, eu acho ela extraordinária, a epístola de Paulo aos Efésios e a epístola de Romanos. E eu já disse aqui e volto a dizer, quando que uma epístola, quando que um livro da palavra de Deus vai ser especial para você? Quando que um livro da palavra de Deus vai ser especial para mim? Então somente quando eu começar a estudar esse livro,
a adentrar nesse livro, a pesquisar esse livro, a me alimentar, a comer desse livro. Aí você vai ver quão especial é a palavra. E essa epístola de Paulo aos Efésios, ela é fantástica. Não tem como você falar sobre a armadura de Deus sem primeiro tratar sobre tudo que Paulo vem dizendo no capítulo 1, 2, 3, 4, 5 e 6 de Efésios. Essa palavra finalmente, ou no demais, ou daqui por diante, ou dora avante, ela na verdade ela é um elo de ligação, ela é uma dobradiça de tudo aquilo que Paulo vinha dizendo, no capítulo 1, 2, 3, 4, 5 e 6, até o versículo 9, com o que ele vai dizer agora. E essa questão da armadura, mas se Deus der graça, eu quero tratar com esse assunto ainda. O povo cristão, eu creio que nós não temos discernido hoje essas astutas ciladas do diabo. Nós não temos discernido que a nossa luta é contra carne e sangue. A primeira instituição constituída por Deus, eu já cansei de dizer isso nesse púlpito, foi e é a família. E a família, ela é bombardeada hoje de todos os lados. E nós estamos aí achando que está tudo bem, que está tudo certo, e o inimigo está adentrando. Todos nós necessitamos da revelação de que tudo o que precisamos encontra-se na pessoa de Cristo Jesus. Você pode dizer para mim, mas Maurício, eu já sei disso. Sabe não. Claro que eu sei, não sabe não. Se você soubesse, e se eu soubesse também, nós jogaríamos a toalha. E nós iríamos parar de tentar nos apresentar melhor diante de Deus. Mas entrar na presença de Deus e clamar por graça, por misericórdia, para que Ele viesse fazer uma obra no nosso meio. Eu creio que esse assunto, esse assunto da armadura, vocês não estão com pressa hoje não, né? Eu creio que esse assunto da armadura do cristão é um assunto de grande urgência. E eu creio que se Deus não me usar, Ele vai levantar outras pessoas para falar sobre esse assunto. Porque é um assunto de suma importância na Bíblia. O pastor Dagoberto falou hoje cedo da importância de... Flanisso, cadê o boletim? Ficou aí. Traga para mim, Dago, que eu vou ler algumas coisas aqui depois, por favor. O pastor Dagoberto falou da importância de você deixar a velha vida que se foi e a nova vida que floresce. O pastor Dagoberto disse de manhã que nós precisamos ganhar uma realidade da obra de Cristo. Precisamos ganhar uma realidade da obra de Cristo e de suas implicações. Nós precisamos ganhar essa realidade. Eu disse amém quando ele disse isso aqui, eu estava sentado ali e falei, é verdade isso. Nós precisamos sair da doutrina e ir para a prática da doutrina. E o interessante nesse assunto da armadura de Deus é que Paulo, antes de falar algo sobre a armadura, ele começa a dizer, no demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele começa com graça. Porque se você não se fortalecer no Senhor, se você não se fortalecer na força do poder dele, você não vai se revestir de armadura nenhuma. Porque essa armadura, ela vem do alto. Aliás, tudo da palavra de Deus vem do alto, porque tudo da palavra de Deus é graça. Paulo vai dizer nessa epístola extraordinária, desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te esclarecerá, ou Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Os dias são maus. Se você está pensando que os dias são bons, você está redondamente enganado. A palavra de Deus é clara em dizer que os dias
são maus. Esse ano que passou foi um ano mau. Palavra de Deus que diz isso. E nós estamos aí andando nesse mundo, caminhando nesse mundo, achando que o negócio é que o nosso Senhor tem misericórdia de nós e abra os olhos, os nossos olhos, e nos desperte para esse tão importante assunto, tão grande assunto, para que não sejamos apanhados de surpresa. Amém? Mas o nosso assunto hoje é viver para a glória de Deus. O pastor Dagoberto falou de manhã de viver sobre o amo velho e o amo novo. Ele não usou essa expressão, mas eu amo velho e amo novo. Daqui a pouco você vai entender isso. O que muitas pessoas cantaram ontem, hoje? Eu, graças a Deus, onde eu estive, na casa de um amigo aqui da comunidade, não cantamos isso, mas o pessoal cantou muito. O quê? Adeus, ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer. Vocês estão rindo e me convidaram para cantar no coral aqui. Eu fui convidado para cantar no coral. Com muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Tudo hoje gira em torno do transitório, do aqui e agora. Eu já disse e volto a dizer, as 3 orações que Paulo faz em Efésios, em Colossenses, em Filipenses, momento duro, momento de escassez, momento de perseguição, e nenhuma dessas orações, vamos ler essas orações, irmão? Abra aí a sua Bíblia, Efésios 3, 14 a 21. Preste atenção aos pedidos que Paulo faz nessas orações. Efésios 3, 14 a 21. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos... Alô? E o comprimento, a altura, a profundidade e que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Você prestou atenção na oração? O que ele está pedindo? Ele não está pedindo dinheiro no bolso, ele não está pedindo saúde para dar e vender, ele não está pedindo casa, ele não está pedindo carro. Olha o que esse homem está pedindo. Olha o que esse homem está falando. Por essa causa, eu me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Para quê? Para quê? Propósito. A carta de Paulo aos Efésios tem 42 vezes a expressão em, 46 vezes a expressão em. Alguns teólogos chamam a carta de Paulo aos Efésios a carta em. Mas eu fui pesquisar na carta de Paulo aos Efésios e contar quantas vezes aparece a expressão para.
Encontrei 55 paras. Eu sou salvo em Cristo para o quê? Para as boas obras. Então ele tá mostrando aqui, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, estando arraigados e fundados em amor. Paulo sempre vai usar essa expressão em amor. E a outra oração que ele faz é Colossenses 1, versículo de 9 a 12. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordei de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. O 13 e o 14 também. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. E Filipenses 1, de 9 a 12. Filipenses 1, de 9 a 12. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Todas essas orações aqui você vai encontrar a importância do amor. Ele falando do amor. Você se lembra como que o nosso Senhor disse que nós, os discípulos dele, seríamos conhecidos? Se vos amardes uns aos outros. Essa é a credencial do discípulo de Cristo, o amor. Mas não é o meu amor, é o amor dele derramado em meu coração pelo Espírito que nos foi dado. 2 Coríntios 4, 18, Paulo vai dizer algo interessantíssimo aqui. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que se não veem. Porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. São eternas. Você percebe hoje como que tudo roda em torno da comida e da bebida? E a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida. Ontem eu tive que sair daqui correndo no meio do culto para ir lá em Cambé buscar comida, carne assada para comer. Agora, a pergunta que eu quero levantar nessa noite aqui é a seguinte: em que, ou no que, você e eu temos nos gloriado? No que, ou em quem? E Paulo vai usar essa expressão, eu sei em quem tenho crido. Então, no que
nós temos nos gloriado? Na sabedoria, na força, na riqueza ou no conhecimento do Senhor? O texto que nós lemos, ele diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. O que você e eu temos buscado para as nossas vidas? Olha o que a palavra de Deus está nos orientando aqui. Ele diz aqui, ó: mas vocês precisam se gloriar em me conhecer. Maurício, onde que eu vou conhecer Deus? Só tem um lugar para você conhecer Deus: na palavra dele. É na palavra dele. Mas existe uma luta do inferno contra esse livro, contra essa palavra. Chegamos em casa essa madrugada, 2 e tanto da manhã, minha filha não conseguia dormir, falou: pai, peguei a Bíblia para ler. Quando eu comecei a ler, os vizinhos festando, começou a tocar uma música, que ela conhecia a música, e ela falou: não conseguia me concentrar para ler a palavra. Mas é desse jeito mesmo, minha filha. As coisas de Deus é desse jeitinho mesmo. Quando você pega para estudar, quando você pega para ler, quando você pega para pesquisar, o inferno se levanta contra. Por quê? Porque o inferno sabe o poder que essa palavra tem. O diabo não tem nada contra você, o diabo não tem nada contra mim. O diabo tem contra Deus e contra a palavra de Deus. Por isso que ele vai dizer assim: é assim que Deus disse. Ele vai dizer assim para Jesus: está escrito. Ele vem sempre em cima da palavra de Deus. Se ele conseguir remover você e eu da palavra dele, ele não precisa fazer absolutamente mais nada, porque está tudo feito. Porque a nossa regeneração, a nossa santificação, ela vem por intermédio da palavra. Não é por outra maneira. Para que você seja regenerado por Deus, você precisa ter contato com a palavra. A palavra que é a semente. Essa palavra semente é espermatozoide. Quando você ouve a palavra, mas não é qualquer palavra. Paulo lá em Efésios capítulo 1, ele vai dizer assim: é nele que vós estáis depois. É nele que vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com santo selo, santo espírito da promessa. Mas é a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. O que é evangelho? A Bíblia vai explicar. Evangelho é morte e ressurreição de Cristo. E a minha morte e a minha ressurreição juntamente com Cristo. Quando eu conheço essa palavra, quando eu conheço esse evangelho, quando eu creio nesse evangelho, quando eu digo: Senhor, eu tenho quando Maria diz: olha, o anjo vem e diz: você vai ser a mãe. Ela falou: como pode ser isso? Você não tem relação com homem algum? O anjo diz uma loucura, que a palavra é loucura mesmo. A sombra do onipotente virá sobre ti. O ente que será gerado será chamado filho de Deus. Ela disse: olha, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela, foi cuidar dos assuntos celestiais. Por quê? Porque ela recebeu a palavra. Por isso que Paulo vai dizer: recebei com mansidão a palavra em vós implantada ou enxertada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Então, a palavra de Deus, ela tem esse poder. O evangelho tem esse poder. Quando você ouve o evangelho, você recebe esse evangelho. Não queira entender o evangelho. A palavra de Deus não é para você, não é para ser entendida. Isaías diz assim: saibais, creiais e entendais. O entendimento vem em terceiro lugar. Saber, crer, entender. Você precisa conhecer, falar: Senhor, eu não entendo, mas é a tua palavra. Se é a tua palavra, amém. Quando você diz amém,
você está dando o aval para Deus agir na tua vida e trabalhar. Quando você diz amém, você está dizendo assim seja. Por isso que o anjo foi embora. E ela foi a única mulher a ficar grávida pelos ouvidos. Por quê? Porque recebeu a palavra. E quando você e eu recebemos a palavra começa uma obra lá no nosso interior. Às vezes pode demorar dias, meses, anos, mas a Bíblia diz que a palavra de Deus ela não volta vazia. Então, ela faz aquilo pela qual ela foi designada. Então, eu fui viajar com um cunhado meu, que a vida dele é meio torta, e dentro do gabinete do pastor Eliseu Olac, lá em Cascavel, depois de ter falado com os homens numa conferência, o pastor Eliseu fez uma oração, e ele disse amém. E aquele amém, parece que o Espírito tratou comigo. Falou, ó. Mas o que acontece? Voltei para Londrina, o que eu quero ver? Comportamento. Eu quero ver mudança. Aí você começa a olhar e fala, mas não está acontecendo nada. Mas não é no meu tempo que vai acontecer, é no tempo de Deus. Eu sei que ele concordou com o que foi dito lá. E o que foi dito lá foi para ele receber a palavra, receber a Cristo, receber a morte dele com Cristo. E ele disse amém. E eu criei na salvação dele lá naquele dia. E agora? Agora Deus vai trabalhar na vida dele, Deus tem os métodos dele, a maneira dele de agir, de trabalhar. E agora, por quê? Porque é a palavra de Deus. Eu creio que nós precisamos fazer uma retrospectiva desse ano que passou. O que você e eu ajuntamos nesse ano? Qual foi o nosso foco nesse ano que passou? Qual foi o nosso foco? O que nós fizemos nele foi para nossa glória ou para a glória de Deus? Vocês sabem quem é aquele que está interessado somente no aqui e agora, né? Vocês conhecem ele, né? Vocês lembram que Jesus disse para ele, em Mateus 16, 23? Ele é o que está interessado no aqui e agora. Veja o que Jesus disse aí para ele. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Jesus, voltando-se a Pedro, disse: Arreda, quem? Pedro não, Satanás. Por quê? Porque tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas, não pensas nas coisas de Deus, e sim nas coisas dos homens. Ou seja, as coisas do quê? Do aqui e agora. Por isso que Paulo vai dizer, se morrestes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, as coisas que são lá do alto. 1 Coríntios 10, 31. Veja o que Paulo vai dizer aí. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Ele pega aqui, eu falo que as necessidades básicas, comer e beber. Comer e beber é o básico, e como é bom comer e beber, né? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Se você perguntar para mim, Maurício, qual que é o principal propósito da existência do ser humano? Maurício, qual é a finalidade da minha existência? Por que eu vim a esse mundo? Por que eu existo? Eu respondo para você sem medo de errar.
Você e eu existimos com um único propósito: glorificar a Deus. E quando você e eu não estamos vivendo nesse propósito de glorificar a Deus, as coisas na minha e na sua vida não vão encaixar. O negócio não vai dar certo. Então, ele está dizendo aí: fazei tudo para a glória de Deus. Qual é a finalidade da minha existência? Glorificar a Deus e satisfazer-se nele para sempre. Já dizia o Catecismo de Westminster. Mas quem diz isso aqui não é só o Catecismo de Westminster, é a palavra de Deus, vai dizer. Vários textos na palavra de Deus vai mostrar essa questão de nós glorificarmos a Deus e satisfazermos nele. Nele. A coisa mais sublime da vida de um homem, de uma mulher, de um adolescente, de uma criança é viver para glorificar a Deus, ou viver para a glória de Deus. A sua e a minha existência só tem um propósito: glorificar a Deus. Mas o que o pecado fez? Por que o mundo não glorifica a Deus? Romanos 3, 23 vai responder. O que diz aí Romanos 3, 23? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por que o ser humano não glorifica a Deus? Desde o nascimento. Eu nunca vi uma bebê, uma criança pequena, sentada, querendo, não tão pequeno, mas um maiorzinho um pouquinho, com a Bíblia, querendo ler a Bíblia, querendo conhecer a Deus. Paulo diz: não há ninguém que entenda a Deus, não há ninguém que busque a Deus. Todos, olha essa expressão, como é que ele começa aí? Pois todos pecaram e separados, destituídos, carecem do quê? Da glória de Deus. E por carecer da glória de Deus, o que o ser humano sem Deus procura? A própria glória dele. E aí está aí a desgraça da vida do ser humano. Por que o sujeito é depressivo? Por que o sujeito é... Porque ele está andando para satisfazer a própria glória dele e não a glória de Deus. Então ele está dizendo aqui: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o que Deus fez? Olha o versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Todos pecaram e carecem, estão separados, destituídos da glória de Deus. E agora? E são justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, se Adão, porque tudo começou em Adão, por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Se em Adão eu perco a glória de Deus, a palavra de Deus está querendo mostrar aqui que em Cristo eu recupero novamente essa glória de Deus. É isso que ele está dizendo. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O versículo 25 e 26. A quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Que coisa maravilhosa isso. Poderíamos ficar um tempo falando sobre esses versículos 25 aqui. A quem Deus propôs.
Eu fui no estudo na casa do Dr. Fernando e ele estava tratando desse versículo 25 de Romanos. Desse versículo. A quem Deus propôs. É Deus quem propõe. É Deus quem opera. É Deus quem faz. A quem Deus propôs. No seu sangue. Como propiciação mediante a fé. Para manifestar a sua justiça. Por ter Deus, na sua tolerância. Tolerância de Deus é algo fantástico. Deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Ele é justo, mas ele é também o justificador. Além dele ser justo, ele é o justificador. É aquele que vem e justifica você e a mim. E coloca em você e em mim o quê? A própria vida dele. Para que nós possamos ser pessoas justas. E Atos 17, 28. Presta atenção na expressão que ele vai dizer aí. Nele. Pois nele. Nele o quê? Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns de vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Presta atenção aí. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. E existimos. Aí a pergunta que eu faço é essa: você vive nele? Você se move nele? Você passou por essa experiência de regeneração, de novo nascimento? Você pode dizer, como Paulo diz: eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim? Se você pode dizer isso, você vive nele e você se move nele e você existe nele. Eu acho isso uma das coisas mais sublimes da palavra de Deus, dessa verdade, é essa. Nós existimos em Cristo. O que significa isso? Que se você, meu irmão querido, minha irmã querida, não está em Cristo, você não existe. Existe aqui, nesse mundo. Vai existir aí uns 70, 80, 90, 100, 110, mais que isso não vai passar. Mas e depois? Então, se você não está em Cristo, se Cristo não está em você, eu quero dizer para você que você não existe. É isso que a palavra de Deus está dizendo aqui. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Que você só existe em Cristo. Por isso que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para que você e eu pudéssemos existir. Caso contrário, estaríamos perdidos. Salmo 19:1. Salmo 19:1. Nós vemos aqui que a natureza dá glória a Deus, os animais dão glória a Deus, os rios batem palma a Deus. 19:1. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Isaías 43:20. Os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Isaías 43:20. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios, no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido. Engraçado que a natureza
glorifica a Deus, os animais glorificam a Deus, e o homem criado à imagem e semelhança de Deus não glorifica a Deus, porque ele só quer glorificar a si mesmo. Ele só está preocupado consigo mesmo. Quando a Bíblia diz, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, se um morreu por todos, logo todos morreram. Mas e o versículo 15? E morreu para que os que vivem não vivam mais para aquele que por eles morreu e ressurgiu. E ressuscitou. Então, é eu parar de viver para mim e começar a viver para Deus. E quando eu começo a viver para Deus, eu vou esbarrar aonde? Aonde que eu vou esbarrar? No próximo. Porque a Bíblia é outrocêntrica. Jesus, a palavra sempre mostra essa questão. Você está preocupado com o outro. Preocupado com o outro. E às vezes o outro, não é o outro, o irmão que eu não conheço, mas é o outro, é a esposa, é os filhos que vivem ao nosso lado, e nós muitas vezes não estamos nem prestando atenção para isso. E proclamamos, eu sou uma nova criatura, Cristo é a minha vida, mas cadê a manifestação desse Cristo que você proclama ter? A Bíblia diz que o bom perfume de Cristo iria exalar da vida do regenerado, ia sair dele o bom perfume de Cristo. Mas tudo vai desaguar, nós não queremos viver para a glória de Deus, queremos viver para a nossa própria glória. E os animais proclamam a glória de Deus, e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. Glorificam-me os animais selvagens, diz a minha versão, chacais e avestruzes, por ter feito brotar água no deserto. Por que eles glorificam a Deus? Porque Deus fez brotar água no deserto, rios na terra seca, para dar a beber ao povo meu escolhido. E eu digo para você, Deus tem feito muito mais maravilhas na minha e na sua vida. Olha esse ano que passou. O que Deus fez na minha e na sua vida. Ah, mas eu passei por umas... Olha, a Bíblia diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes você vai falar, mas eu passei por um acidente, eu passei por uma série de coisas, e isso aí foi para o teu bem. Segundo a palavra de Deus, foi para o seu bem. E nós não temos glorificado a Deus, e nós não temos dado graças a Deus por tudo que aconteceu. E a Bíblia está dizendo que os chacais, que os céus, que os animais têm glorificado a Deus. Então Deus tem feito sim, muito mais por nós. E nós não temos levado em conta. Nós não temos glorificado a Ele por isso. Que Ele tenha misericórdia de nós. Mas Maurício, por que Deus quer que nós vivamos e façamos tudo para a glória dEle? Isso não é egoísmo da parte dEle? Fazer tudo para a glória dEle? O pastor disse ontem aqui, comprar um grampo para a glória de Deus? Por que Deus quer isso? Não é egoísmo da parte dEle de maneira nenhuma. Por que Ele quer que nós façamos isso? Porque os maiores beneficiados com isso seremos nós mesmos. Os beneficiados somos nós. Os beneficiados somos nós. Por quê? Porque Deus ele tem uma glória intrínseca. Ele não precisa receber glória. Ele já tem essa glória que já faz parte da natureza dele. O profeta Isaías, no capítulo 6, versículo 3, veja o que ele vai dizer aí. Uma vez eu fiquei perguntando, por que Deus quer que eu glorifique Ele, que eu faça tudo para a glória dEle? E aí eu fui pesquisar isso na Bíblia, fui pesquisando e fui ver que é para que eu seja beneficiado. Eu falei, mas rapaz,
Deus não precisa de glória. Por quê? Porque Ele é santo, santo, santo. 6:3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Se Deus não tivesse criado absolutamente nada nesse mundo, ainda assim Ele seria glorioso. Porque isso faz parte da natureza dele. Quando Estevão está fazendo aquele discurso em Atos, ele vai dizer assim: varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E lhe disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu. Ele é o Deus da glória. Vocês lembram do pedido que Abraão fez a Deus? Eu quero ver, Abraão não, Moisés, né? Eu quero ver a sua glória. Deus falou: não tem mortal que possa ver minha glória e permanecer vivo. Então, meu irmão, qual que é o alvo da sua vida? O que você e eu temos juntado nesse mundo? O que o Senhor nos orienta na palavra dele? Vamos lá, Mateus, capítulo 6. Mateus 6, 19 e 20. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Por quê? Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Olha que o nosso Senhor vem dizer para você e para mim. Como é a primeira palavra que aparece aí? Não. Não. Não o quê? Não ajunteis, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Por quê? Porque tem traça, tem ferrugem, tem corrosão, tem ladrão que escava, que rouba, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam. Por quê? Onde está o seu tesouro, aí estará também o teu coração. Olha só. Como que você e eu podemos ajuntar tesouros no céu? Diga-me. Como que você e eu podemos ajuntar tesouros no céu? Porque o Senhor está dizendo: não acumuleis tesouro na terra, mas acumuleis tesouro no céu. Então, como que eu posso, fazer para ajuntar tesouro no céu? Pregando a palavra, enviando, contribuindo. O que Jesus disse? Granjeai amigos com dinheiro de origem iníqua. A origem do dinheiro é iníqua. Vocês já ouviram isso aqui? O dinheiro em si não é iníquo, mas a origem dele é iníqua. O dinheiro só existe por causa do pecado. Granjeai amigos com dinheiro de origem iníqua, para que quando estas o quê? As riquezas vos faltarem, quando que eu não vou precisar mais da riqueza? Quando que a riqueza vai faltar para mim? Quando eu sair desse mundo. Quando elas vos faltarem, estes quem? Estes que você evangelizou.
Esse que você contribuiu, que você ajudou para evangelizar. Estes te receberão nos tabernáculos eternos. Você vai chegar lá e a pessoa vai dizer para você: você me conhece, fulano? Nunca te vi. Mas foi graças ao teu despreendimento, graças ao teu dinheiro, graças à tua disposição, que eu estou aqui hoje. Tem um texto na palavra de Deus que a Bíblia diz que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Toda lágrima. E eu creio que muitos de nós vamos chegar um dia diante de Deus e dizer: meu Deus, como que eu fiquei anestesiado nesse mundo? Quanto que eu deixei lá embaixo de dinheiro? Quanta coisa que eu fiz. E poderia ter ajudado, poderia ter contribuído, poderia ter feito uma série de coisas e não fiz. E vai ser triste. O boletim do Dagô, ele diz assim, deixa eu achar a parte aqui. Quase no último parágrafo, será que temos dedicado ao Senhor os nossos dons e talentos para a salvação do pecador? É uma pergunta. Será que temos dedicado ao Senhor nossos dons e talentos? Não vem dizer que você não tem dom, que você não tem talento, que você não tem porque você tem. Porque Deus lhe deu. Agora tem gente que não... Para a salvação do pecador, será que como mordomos do reino, temos contribuído com os nossos dízimos e ofertas para a expansão aqui na terra? Expansão do quê? Do reino dele. Estamos intercedendo em favor das nações e dos que estão perecendo? A palavra de Deus nos chama para sermos cooperadores. Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios 6, 1 e 2. Visto que estamos cooperando com ele, nós vos exortamos a não deixar sem efeito a graça recebida de Deus. Pois ele diz, no momento favorável, eu te atendo, e no dia da salvação, venha ao teu socorro. Eis agora o momento inteiramente favorável. Eis agora o dia da salvação. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Você sabe qual que é a nossa maior necessidade hoje? É de contentamento. 1 Timóteo 6, versículo 2 a 12. 1 Timóteo 6, a nossa maior necessidade hoje chama-se contentamento. Ele vai dizer, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Primeira Timóteo 6, acho que não é 6,6, 6,6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Olha, você quer uma grande fonte de lucro? Peça a Deus o contentamento. Por quê? Porque nada temos trazido para o mundo e coisa alguma podemos dele levar. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos, caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, os quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e muitos nessa cobiça se desviaram da fé, e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão.
combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, de quem fizeste boa confissão perante muitas testemunhas. Tu, porém, ó homem, foge dessas coisas. Combate o bom combate da fé. Paulo, velhinho, vai dizer assim: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei. A única coisa que vai sobrar para você e para mim nesse mundo chama-se a fé. Você não vai levar um níquel sequer desse mundo, mas a fé você vai levar. E a fé que você passou a outros, você vai levar também. Então, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. E só Deus pode nos dar o contentamento. Só Ele pode nos dar. Se Ele não der a você e a mim o contentamento, nós estamos perdidos. Eu creio que a nossa maior necessidade hoje não é de bens materiais, mas espirituais. De prosperidade, sim, mas de prosperidade da alma. Aquilo que Paulo vai dizer para Timóteo: eu quero que você seja próspero, como próspera é a tua alma. João, próspera a tua alma. Prosperidade de alma. Engraçado que a Bíblia diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Você sabe por que a sua vida e a minha vida muitas vezes é uma desgraça? Porque nós queremos buscar tudo e acrescentar Deus nas nossas vidas, e aí fica esse negócio, porque é Ele que vai nos dar o equilíbrio, é Ele que vai nos dar o contentamento, é Ele que vai fazer isso. O que significa uma alma próspera? Significa uma alma com contentamento. Como está a sua alma, próspera ou raquítica? Mas o que eu posso fazer, Maurício? Hebreus 4, 16 vai dizer. Vai dizer, e o que você pode fazer? Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Olha o que ele está dizendo aqui. Acheguemo-nos, portanto, de que maneira? Confiadamente. Com confiança. Aonde? Eu sabia que o cameraman não ia vir, que eu não saio do lugar, hoje eu saí para pegar ele. Acheguemo-nos, de que maneira? Confiadamente. Confiadamente. Aonde? Ao trono da graça. Junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia. Se existe algo que você e eu temos que pedir a Deus todo dia, chama-se: Senhor, misericórdia. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Misericórdia e acharmos graça para socorro. Aonde? Em ocasião oportuna. Eu não sei se é hoje que você precisa ir diante desse trono da graça. Eu não sei quanto tempo você está procrastinando isso. Você está deixando isso, o ano já passou, entrou o novo ano e você ainda não tomou uma decisão diante de Deus. A decisão que eu digo é de ir diante do trono da graça dele, para receber misericórdia, achar graça e ser socorrido no momento oportuno. Que o Espírito Santo possa incomodar o seu coração, para que você possa estar se achegando, mas se achegando com confiança diante desse trono. Com confiança. Eu costumo dizer que nós não temos um Deus na Bíblia, munheca de samambaia, um Deus miserável. Nós temos um Deus que a Bíblia diz que Ele tem prazer em nos abençoar. Abençoar. Engraçado que a Bíblia diz assim, Jesus disse assim: mais bem-aventurado é dar do que receber. Mas o unha de fome miserável, ele não quer saber de dar.
E eu tenho dificuldade de pedir dinheiro para as pessoas. E às vezes eu vejo a luta de pessoas que estão indo aí para viagem missionária, e aí eu vou atrás de alguns, escuta, para ajudar. E parece que quanto mais tem, mais miserável o bicho é. O infeliz tem coragem de fazer um cheque, não vou falar, senão ele vai saber quem que é. Infeliz, unha de fome, miserável. Dá, né? Sabe? Porque não posso. Eu preciso, mais bem-aventurado é dar do que receber. Engraçado que a minha Bíblia é assim: dai e dar-se-vos-á. Boa medida, sacudida, recalcada, transbordante, generosamente vos darão. Quanto mais você dá, infeliz, mais Deus vai abençoar você. O único texto da Bíblia, do dízimo, que Deus fala: fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela e derramar bênção e repreender o devorador. Há muitos anos atrás, quando eu e minha esposa tomamos decisão de tratar de seriedade com essa coisa chamada dízimo, conta de água baixou, conta de luz diminuiu, farmácia gastava um absurdo todo mês, caiu a zero. A minha Bíblia diz assim, que Deus vai repreender o devorador. Mas o morto de fome, ele fica com aquilo, porque ele quer tudo para a glória dele, ele quer fazer tudo para o bel prazer dele, e ele não quer saber de buscar a glória de Deus. E aí o que acontece? O devorador começa a comer, ele fala: rapaz, olha aqui, rapaz, olha ali, olha, bati o carro de novo, bati de novo. Tem ele falou assim: olha, desse jeito não dá, eu vou montar aqui um filial com você aqui, porque toda semana eu bato o carro, e eu conheço a vida do velhinho, o bichinho é miserável. Eu falei para ele assim: começa a dar o dízimo, irmão, começa a ser mais mão aberta, que você vai ver como é que vai parar esse negócio aí. Mas você não vive disso, eu vivo disso, mas Deus vai arrumar outro miserável para bater carro e trazer para me arrumar. Deus vai fazer. Romanos 12, de 1 a 3, para a gente encerrar aqui. O tempo parou aqui, 59, era só 59 mesmo. Romanos 12, de 1 a 3. Eu quero que você comece esse novo ano se apresentando diante de Deus, como Paulo está dizendo aí. Romanos 12, de 1 a 3. Ele começa com essa expressão, pode ler, irmão. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Rogo-vos, pois, essa palavra rogo-vos é um clamor que vem da alma, é um brado. Rogo-vos, pois, irmãos, o quê? Pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu quero desafiar você, nesse início de ano, a chegar diante desse trono de graça e a se apresentar o seu corpo, falar: Senhor, está aqui o meu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. E você vai ver como que a sua vida, como que a sua alma vai prosperar, como que a sua alma vai ser próspera. Pare de fazer promessas bestas para o ano,
Mas apresente-se a Deus nesse novo ano que se inicia e diga para Ele: Senhor, eis-me aqui, me ensina a viver para a sua glória. Que nesse ano vocês possam crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor. E que vocês possam glorificar o nome dEle. A Bíblia diz assim: crescei na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém.